morrer, produz muitos frutos. Ele está falando de si mesmo. Ele é um grande trigo lançado pelo Pai Celestial, o agricultor, e ele morre. Se você não entendeu, o Senhor primeiro perdeu a vida, ele entregou a vida e perdeu, mas depois ele encontrou de volta, e de lá para cá ele vem só ganhando. Ganhou a minha, ganhou a tua, está ganhando a vida da humanidade, porque a vida com Deus a gente primeiro perde para depois ganhar. Porque a vida não é feita só de bens o tempo todo. E Pedro vive a primeira fase da sua vida que todos nós vivemos. Tão necessitado, e não basta de um silêncio, só fica mesmo uma pregação. E graças a Deus por isso. Porque de uma forma ou de outra ele fala. Embora ele não fale o que a gente quer, mas ele fala, ele responde. E essa é a segunda fase que Pedro vai entrar. Sabe aquela fase? Que você tenta de tudo e nada dá certo? Tenta para você e também não dá certo. Sabe aquela fase que tudo que você faz parece que nada dá certo? É esta a segunda fase que Pedro vai enfrentar. E todos nós vamos enfrentar. Por isso que eu te disse que em algum momento da sua vida você vai precisar lembrar e viver o tema desta mensagem. Que você ainda está no coração de Deus, para você não desistir, para você não parar, porque do contrário você pode desistir ou parar. E Pedro, ele está com a fé, com a esperança, com a confiança tão grande no Senhor, que ele chega a menosprezar os outros discípulos. Ele diz: Senhor, ainda que todos eles te abandonem, eu jamais te abandonarei. Ele está se sentindo. E isso não é pecado, é porque ele está ao lado de Deus. Ele diz: Senhor, ainda que todos eles te abandonem, eu jamais te abandonarei. Aí o Senhor Jesus está falando com eles em Lucas 22, 31, a partir do 31. E diz: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu permissão para vos peneirar como trigo. Até aqui Pedro não era convertido. E quem fala não sou eu, é o Senhor. Pedro está nadando de braçada na fé, tem tudo isso que eu estou falando para vocês, mas ainda não é convertido, porque o Senhor fala com ele no versículo 31 de Lucas 22, dizendo: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu permissão para vos peneirar como se peneira o trigo. Eu, porém, decidi por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, porém, quando te converteres, confirma os teus irmãos. E eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma os teus irmãos. Por isso que eu te disse para você não esquecer o tema desta mensagem, porque uma hora ou outra Deus vai te converter. E eu vou dizer onde que acontece a nossa maior conversão. A nossa maior conversão acontece no meio das lutas. A nossa maior conversão acontece em tempos de tribulação, de dor. É ali que a gente confirma. É ali que a gente se torna verdadeiramente convertido. E nada vai nos calar, nada vai nos parar. Sejam bem-vindas, muito obrigado. A gente ora, a gente se humilha. Em tempo de luta, a gente busca a Deus, então ninguém cai. Eu estou falando isso porque eu já ouvi muitas frases de dizer que quando está tudo bem, é muito fácil ser fiel a Deus. Difícil é quando está tudo ruim. Eu digo o contrário. É quando está tudo bem que é difícil ser fiel a Deus, irmãos. Observe os homens da Bíblia que caíram tudo quando estava no auge. Quando foi que Sansão caiu? Quando estava no auge. Quando foi que Davi caiu? Quando estava no auge. Quando foi que Saul caiu? Quando estava no auge. Porque ninguém cai na luta, a gente só cai quando a gente está no auge, que a gente
gente fica acomodado, não busca Deus como deveria, não se dedica como deveria. É neste momento que é perigoso. Esse é o momento perigoso da vida, é quando está tudo bem no auge. Malaquias 4:6, filhão. Eu só estou na tradução, irmãos, hoje eu estou me sentindo uma criança. Eu estou sentindo a presença de Deus neste lugar. Aleluia, glorificado seja Deus. Oh, rapaz, não é esse não. É o que diz que, e por isso, esse aí é o que? É o 6? É o 4, 6? Eu acho que é o 6,4, é o contrário. Não, é o 4, 6, 4, acho que é o 2, deixa eu ver aqui. Que diz aí, filhão, que ele diz que eu sou o Senhor e não mudo. Por causa disso, vós não sois mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Porque o homem muda, mas Deus não. Deus continua fiel. O homem muda tanto que quando o Senhor Jesus adentra Jerusalém, descendo de Jericó, a multidão grita: Hosana, Hosana, Hosana nas alturas ao rei que vem em nome do Senhor. Mas a mesma multidão gritava, jogava ramos, palmas de palmeiras. 3 dias depois gritava: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. 3 dias depois. Porque o homem muda, Deus não. Por isso está escrito em Hebreus 13:8 que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Ele não muda. E agora eu começo a pregar definitivamente. Então Pedro está nadando de braçada, consegue ali até não menosprezar os outros. Eu não vou te abandonar, não estou pronto só a ser preso, mas até morrer contigo. Mas é ele também que recebe a maior promessa que o homem já recebeu. Irmãos, se vocês olharem a vida particular de Pedro, Pedro conseguiu viver o que homem nenhum mais na terra conseguiu viver. Ele é o único que anda sobre as águas. Ele vai receber a promessa que nenhum outro homem recebeu. Na minha opinião, a maior promessa de todas. Quando nós lemos o capítulo 16 de Mateus, a partir do versículo 13, do 13 ao 19, lá diz que quando o Senhor Jesus está chegando em Cesareia de Filipe, ele vira-se para os seus discípulos e pergunta-lhes: quem dizem os homens que eu sou? Eles respondem dizendo: uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, ou Jeremias, ou um dos profetas. Aí ele vira-se para eles e diz: e vocês, e vós? Quem vocês dizem que eu sou? É Pedro que responde dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Pedro diz isto, o Senhor se alegra e diz: ô Simão Barjonas, não foi sangue nem carne que tu revelou, mas o meu Pai que estás nos céus. E aí no versículo 19 ele vai dar a maior promessa. Ele vira-se para Pedro e diz: eu também te digo que tu és Pedro, e sobre, voltando para si, e disse: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele dá a maior promessa. Ele diz: eu te darei as chaves do reino dos céus. O que tu ligares aqui na terra será ligado nos céus, e o que tu desligares aqui será desligado lá. Ninguém recebeu tal promessa. Você já pensou o que é ter a chave do reino dos céus? Você já pensou o que é o que você ligar aqui será ligado lá, o que desligar aqui será desligado lá? É a maior promessa de todas. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo
E quando o Senhor Jesus disse que importa que ele vai morrer, eu não te disse que ele fala antes para pensar depois? Ele que disse: Senhor, o Senhor jamais vai morrer. Não vou deixar isso acontecer. O Senhor olha para ele e diz: aparta-te de mim, Satanás. E que não comer do seu corpo e não beber do seu sangue não tem parte com ele. Quando ele diz isso, a palavra diz que todos os seus discípulos o abandonaram. Ele começou com 12. De 12 ele foi para 70. Aqui tem mais de 5.000 pessoas. Você já pensou numa igreja que cresce tão repentinamente que de 12 vai para 25, vai para 5, 6 mil pessoas repentinamente? Mas quando ele fala isso, diz que todos o abandonaram. A igreja de mais de 5.000 pessoas caiu para 12 pessoas novamente. Só ficaram os 12. Jesus olha para eles, em vez de implorar, em vez de suplicar, ele diz: vocês não querem ir também, não? Que líder duro. Vocês não querem ir também, não? Quando ele diz isso, é Pedro que responde dizendo: para onde iremos? Para onde iremos? A gente fala isso errado. É para quem iremos nós? Isso faz toda a diferença, porque para onde você poderia ir, para qualquer religião, para qualquer outro lugar, para qualquer outra igreja, mas para quem? Só Ele salva. Só Ele salva. Ele não diz para onde iremos nós, mas para quem iremos nós? Se só tu tens as palavras da vida eterna, está vendo aí? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Se só tu tens as palavras da vida eterna. Aleluia! Oh, Pedro também está sempre acertando. Ele não só erra, ele também acerta. Mas a partir deste momento, de tudo isto, Pedro vai entrar numa segunda fase. E a segunda fase é que ele entra numa crise tão tremenda. O Senhor é preso no jardim do Getsemane, traído com um beijo e preso. Simão saca de uma espada, corta a orelha de Malco. O Senhor vira-se para ele e diz: Pedro, guarda a tua espada, porque se eu quisesse que fosse assim, eu clamaria ao meu pai e ele mandaria miríades de anjos, uma legião de anjos. Guarda a tua espada. O Senhor misericordiosamente coloca a orelha de Malco de volta. Pedro tem que guardar sua espada, e a partir daquele momento, Pedro vê o seu amado Senhor, o seu amado Deus, o seu amado Redentor ser preso, sem poder fazer nada. Escute, sabe aquele momento de impotência, que você tem alguém que você ama e quer ajudar de alguma forma e não pode fazer nada? Sabe aquele momento que você tem alguém que você ama no hospital, para você entender, morrendo aos poucos, e você tem uma sensação de impotência tão grande porque não pode fazer nada? Que você tem alguém que você ama numa situação que você quer ajudar e não pode fazer, está fora do teu alcance. É isso que está acontecendo com Pedro. O Senhor é preso e ele não pode fazer nada. Ele ama ao Senhor, mas se sente impotente porque não pode fazer nada. Daí para frente, Pedro vai perder a esperança. Daí para frente, Pedro vai perder a confiança. Daí para frente, Pedro vai perder a fé. E escute, porque é aqui que está a mensagem para o dia de hoje. Pedro irá fracassar ou vai fracassar nas 3 principais áreas da sua vida. Pedro vai fracassar na vida espiritual, Pedro vai fracassar na vida ministerial e vai fracassar na vida profissional. Eu vou repetir para você não esquecer: Pedro vai fracassar na vida espiritual. Ele não só vai, mas usando a força de expressão do presente. Pedro fracassa na vida espiritual, Pedro fracassa na vida ministerial, Pedro fracassa na vida profissional. Ou seja, tudo está destruído, tudo acabou. O homem está destruído 100%. E Pedro ali está vivendo por quê? Porque quando o Senhor é preso, a palavra diz que o Senhor é conduzido para
seguindo de longe, se sentindo um lixo, se sentindo impotente, seguindo de longe, escondido. Pedro seguia ao Senhor. Quando ele chega na casa, no pátio da casa do sumo sacerdote, havia uma fogueira, provavelmente uma noite de frio, e fizeram uma grande fogueira para se aquecer, e as pessoas sentavam ali próximo à fogueira. A palavra diz que Pedro também chegou e sentou-se ali à beira da fogueira, provavelmente por causa da luz do fogo e também para se aquecer. Pedro está ali quando ele menos espera. Vem alguém, olha para ele, olha direitinho e diz: tu és um deles. A palavra diz que no mesmo momento o homem que tinha dito: eu não estou pronto só a ser preso, mas até morrer contigo, na hora que disseram: tu és um deles, ele logo, sem titubear, respondeu: eu não sou. Você está me confundindo com alguém? Você está equivocada. Eu não sou. Eu não conheço esse homem. Eu não vi esse homem. Eu não sei quem ele é. Passa mais um pouquinho. E a palavra diz que vem uma segunda pessoa e diz: eu te vi andando com ele. Tu és um deles. A palavra diz que Pedro negou veementemente pela segunda vez, dizendo: eu não sou, eu não conheço esse homem, eu nunca tive com ele, eu não sei do que vocês estão falando. Deixa Pedro ali, passa mais um pouquinho, e quando passa mais um pouquinho, vem uma terceira pessoa, e esta é contundente. Esta diz: tu te veste como ele, tu fala como ele, tu és um deles, não tem como negar. Aí Pedro não só negou, a palavra diz que ele se espraguejou, ele se esconjurava dizendo: eu não sou, eu nunca vi este homem, eu nunca andei com ele, vocês estão me confundindo. E se conjura, se espragueja. O homem que tinha dito pela manhã: eu não sou, estou pronto só a ser preso, mas até morrer, agora está negando, está fracassando espiritualmente. Quando ele termina de negar o Senhor pela terceira vez, a palavra registra que o galo canta. E alguns dizem que esse galo aqui era um instrumento de toque, outros dizem que era galo mesmo. Por que alguns dizem que era instrumento de toque? Porque diz que era proibido o judeu criar galo, porque era um animal amaldiçoado. Eu fico com a Bíblia. Se a Bíblia diz que é um galo, ponto final. O galo canta. Pedro lembra do que o Senhor tinha dito para ele: em verdade, eu te digo, Simão Pedro, que ainda hoje, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E a palavra diz que quando o galo cantou e Pedro lembrou-se disso, a palavra diz que Pedro chorava amargamente. Ele chorava amargamente porque percebeu que fracassou espiritualmente. Cedinho, o Senhor vem andando junto ao mar da Galileia, na praia, como fez quando encontrou ele, e finge como que não sabe de nada, e grita para eles: ei! Apanharam alguma coisa para comer? Estou querendo isso. Não sei se você sabe solar algum hino de louvor. Se souber solar algum hino de louvor, sobe o hino de louvor de adoração aí para nós, para a gente começar a terminar, por favor, filha. Ei, tem alguma coisa para comer? Eles disseram: não, Senhor, não apanhamos nada. Pode vir ajudar eles, por favor, ajudar ele. Não, Senhor, não apanhamos nada. Escuta aqui, igreja. Eles não sabiam que era o Senhor Jesus. Porque o fracasso cega. Agora, como pode, amados? Só faziam 3 dias que ele não via o Senhor e eles não reconheceram. Lembra dos 2 discípulos a caminho de Emaús? O Senhor está falando com eles e eles declaram: por isso que ardia no nosso coração quando ele falava conosco. Mas eles não reconheceram.
decepção e o fracasso cega. Só fazia 3 dias que o Senhor tinha sido crucificado, os discípulos a caminho de Emaús não reconheceram. Só faziam 3 dias que o Senhor tinha sido crucificado e eles estavam lá falando com eles não sabem que é Ele. Ei, vocês querem alguma coisa para comer? Não! Ele disse, então lançai a rede à direita. Eu vou falar aqui uma coisa para vocês e não peguem pelo lado político não, viu, irmãos? Mas deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês, Deus não tem nada do lado esquerdo, tudo de Deus é do lado direito. Os bodes à esquerda, as ovelhas à direita, o joio à esquerda, o trigo à direita. A Bíblia diz que Jesus está sentado à destra do Pai. Tudo de Deus é na direita. E eu te desafio a ler a Bíblia se é ou não é. A Bíblia diz que Jesus é a destra do Pai, à direita. Vamos juntos, vamos ver a glória de Deus se manifestar para toda a igreja. Pode ser mesmo aquilo que você estava tocando, filhão, aí. Aí o Senhor diz, lançai a rede à direita. Quando eles lançaram, a palavra diz que quando eles puxaram a rede, ela veio cheia de 153 grandes peixes. Nada está na Bíblia por acaso. 153 grandes peixes. Depois você leia. Só que bem baixinho, por favor, para que a igreja ouça mais a palavra. Bem baixinho, por favor. Obrigado. Obrigado, queridos. 153 grandes peixes. Depois vocês leiam o significado de 153, que eu quero terminar e não te cansar tanto. 153 grandes peixes. Eu não sei se vocês entenderam. Não são pequenos, são grandes. Se você não entendeu, quando Jesus recomeça, ele recomeça grande. Eu tenho uma palavra profética para a tua vida. O que o Senhor vai recomeçar será tão grandioso, tão grande que vai te surpreender. Vai te surpreender. Ele vai recomeçar grande. 153 grandes peixes. O recomeço é maior. O recomeço é grande. Porque tudo que o Senhor faz por último é maior. Agora, quando nós lemos Ageu 2:9, que a gente cita errado, a gente cita que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Só tem uma versão, uma única, que diz que é a glória da segunda casa, porque todas as outras não é a segunda, é a glória da última casa. Não é da segunda, porque quem conhece a história sabe que o templo reconstruído por Zorobabel não chegava nem perto da glória do templo construído por Salomão. Ali não está falando da glória daquela casa. Hoje eu ia pregar aqui sobre a glória do 7º templo, mas Deus mudou e não deixou, porque Ele queria pregar esta mensagem. A glória do 1º templo é a Arca da Aliança, onde ela estava, a presença de Deus estava, e ali eles estavam sempre abençoados. A glória da segunda casa, o templo construído por Salomão. A glória da terceira casa, do templo reconstruído por Zorobabel. A glória da 4ª casa, o templo construído por Herodes, do dia que o Senhor Jesus estava na terra. A glória da 5ª casa, eu e você. A palavra diz, através de Paulo, que Deus não habita em templo construído por mãos humanas.
que o teu ministério ainda não está encerrado, que o teu ministério ainda não acabou. Deus está só te dando um tempo. Os grandes peixes, quando eles puxaram, que viram os 153 grandes peixes, foi aí que eles foram conhecer que era Jesus. Eles não sabiam. Está tudo aí, vai passando aí, filhão, junto aí. Aí eles puxou. E aí, quando eles vêem só aquilo tudo, quando eles puxaram que eram 153 grandes peixes, foi aí que reconheceram, foi aí que a Bíblia diz: e aquele discípulo que é João, que deitava, que reclinava a cabeça sobre o peito do Senhor, olhou para Pedro e disse: Pedro, é ele. Pedro é o Senhor. Ele vai entrar na terceira fase. Qual é a terceira fase, pastor? A fase do recomeço, que será maior ainda do que o primeiro. Aí Pedro fica tão animado. Hoje Deus te anima aqui. O Senhor quer que você fique animado e animada. Pedro se animou tanto que a palavra disse que ele estava nu porque estava pescando. Ele se enrolou com uma túnica. Ele não esperou nem o barco. Ele caiu na água e foi nadando. Porque quando Deus recomeça, Ele recomeça com ânimo. Ele recomeça com força. Levanta a tua cabeça. Levanta a tua cabeça. É tempo de recomeço. É tempo de Deus recomeçar tudo de novo. Levanta a tua cabeça e tem bom ânimo. Jesus está dizendo: tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. No mundo tereis aflições, mas não venci o mundo. E Ele venceu por nós. Tenha bom. Irmãos, eu sei que o servo é animadíssimo e animadíssima, mas eu vou quebrar o protocolo. Diga aí pelo menos para umas 500 pessoas. Diga para ele ou para ela: fica animadão. Fica animado. Já vou chegar lá em casa amanhã dizendo: vem quente, Fabiana, que eu estou fedendo. Aleluia! Ele não te desprezou. Quando disseram é ele, Pedro cai na água nadando. Aí ele vai para lá. Sabe o que ele diz o versículo 9? Que quando chegar lá, já tem fogo aceso, pão assado e peixe assado. Mas se você quiser entender isso, eu vou falar contigo. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Por quê? Porque eles não tinham pego o peixe nem para
5, 6 horas da manhã. É porque eles não tinham conseguido peixe nem para jantar. Ele se preocupa com os mínimos detalhes. A palavra diz que quando eles chegaram lá, já tem brasa, fogo, já tem peixe, pão assado. Se você não entendeu, ele já preparou o banquete, ele já preparou a mesa da vitória. Ele está te alimentando hoje aqui. Ele está te alimentando. Ele está te alimentando. Aleluia. Aleluia. Irmão, estou com vontade de fazer isso aqui. É uma vigília. Eu estou animado, irmão. Estou sentindo a presença do meu Deus neste lugar. Ele está operando. Primeira coisa que o Senhor faz é de baixo para cima. Começou pelo espiritual, o ministerial e fracassou no profissional. A primeira coisa que ele restaura é a profissão. Lança à direita, 153 grandes peixes, profissão recuperada. O Senhor hoje está recuperando a tua profissão, está recuperando os teus negócios, está recuperando os teus empreendimentos, está recuperando o teu celeiro, está recuperando tudo aquilo que você tem tentado e não tem conseguido. E Ele vai recuperar grande, vai recomeçar grande. E a palavra diz que mesmo sendo tantos, a rede não se rompeu, não se rasgou. Quantas pessoas tentam, lutam, e parece que a coisa não prospera. Parece que tem uma rede rasgada, um saco furado. Mas eu não sei se você entendeu. Quando ele recomeça, a rede nunca mais se rompe. Mesmo sendo tantos, a rede não se rompeu, não se rasgou. Aleluia. Agora é hora de recuperar a vida espiritual. Ele primeiro, ele janta, está restaurado, está bonitinho, barriguinha cheia, fortalecidos fisicamente. João 21, do 15 ao 17. Aí depois que está tudo aqui, o Senhor vira-se para Pedro e diz: Simão, Simão, olha aí. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-me: apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Sabe o que Jesus está dizendo para ele? Demonstra o seu amor por mim, cuidando do que é meu. Demonstra o seu amor por mim, cuidando de ovelhas, porque eu não te chamei para ser pescador de peixe, eu te chamei para ser pescador de homens. Se tu me amas, apacenta os meus cordeiros. Passa mais um pouquinho, porque lá na beira da fogueira também passou mais um pouquinho. Então, pela segunda vez, o Senhor diz para ele: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. É a segunda vez. Passa mais um pouquinho. Pela terceira vez o Senhor diz: Pedro, tu me amas? Sim,
a palavra diz que Pedro ficou triste, porque o Senhor perguntou a ele pela terceira vez. Pedro não está entendendo, nada na Bíblia está por acaso. Ele foi perguntado 3 vezes se era do Senhor, ele negou 3 vezes. Para ser recuperado, ele tem que confessar 3. Nada na Bíblia está por acaso, irmãos. Quando a gente busca Deus, Ele revela nos mínimos detalhes as coisas. Ele negou 3 vezes, tem que confessar 3. Por isso o Senhor pergunta pela terceira vez: tu me amas? Ele ficou triste, mas disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, tu sabes todas as coisas. Aí o Senhor diz: então apacenta as minhas ovelhas. Aí a partir do versículo 19, 20, 21, eu preciso terminar mesmo, morrer aqui enquanto tempo. A partir do 19, 20, 21, o Senhor diz para ele: Pedro, segue-me. Quando o Senhor diz para ele: segue-me, a palavra diz que ele olhou novamente para João, aquele que reclinava ao peito. Isso está a partir do versículo 19, 20, 21, 22, 23 e diante. Ele diz que Pedro olhou para João e disse: Senhor, tu chamas a mim? E quanto a este? Jesus olhou para ele e disse: Pedro, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, do que te importa? Vem e segue-me. Se você não entendeu, escute. O Senhor está querendo restaurar o ministério dele. Não foi João que falhou no ministério, foi ele. Restaurou já a vida profissional, restaurou a espiritual, ele confessando 3 vezes. Agora é hora de restaurar o ministério. Vem, segue. Eu não sei se você tem ministério, mas quantos aqui tem ministério? Sabe que tem ministério? Deixa eu te falar uma coisa. Quando o Senhor te chamar, deixa o irmão A, o B, o C, o D de lado. É você que ele está chamando. Deixa de lado, porque ele sabe o que está fazendo. É como se ele estivesse dizendo: Pedro, deixa João de lado. É você que eu estou chamando. Vem, segue-me. É você, meu irmão, é você, minha irmã, que Deus está chamando. Faça o ministério. Volta a ganhar almas. Volta a pregar. Volta a cantar. Volta a trabalhar na obra. Arregaça a banca, porque o negócio é contigo. Vem, segue. Agora vamos ver se ele cumpre o que prometeu. E eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligar aqui na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligar aqui na terra será desligado no céu. O homem que não acreditava mais em nada, o homem que fracassou espiritualmente, o homem que fracassou ministerialmente, o homem que fracassou profissionalmente, o Senhor recomeça tudo. E a palavra diz em Atos 2 que a sua primeira pregação, quase 3.000 almas se rendeu ao Senhor. Eu te chamei para ser pescador de homens e não de peixe. Sua primeira pregação, quase 3.000 almas. Depois ele faz a segunda pregação, quase 5.000. Se você não entendeu, o homem que não acreditava mais em nada e desistiu do ministério, em 2 pregações ganha 8.000 pessoas para Jesus. É isso que Deus está fazendo com pessoas e vai fazer com pessoas aqui. Deus vai fazer isso com pessoas que têm ministério aqui, porque Ele é bom. O Senhor é bom, Ele vai fazer. Então o homem que não acreditava mais em nada, em 2 pregações, ganha quase 8.000 homens. O homem que não acreditava mais em nada, em Atos 3, ele chega à porta do templo chamada Formosa e tem um paralítico. O paralítico olha para ele e diz: me dá algumas esmolinhas. O homem que tinha fracassado na fé não acreditava mais em nada. Diz para ele: fica os olhos em mim. Olha, vamos aqui. Eu não te disse que quando Deus recomeça, ele recomeça com tudo? Olha para mim e fica os olhos em mim quando eu te dou. Ele disse: eu não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. A fé não era do paralítico, porque o paralítico esperava ganhar moedas. A fé é só de Pedro. Ele está nadando na fé novamente. Ele quer que aquele homem não quisesse andar, ele tinha que andar, porque Pedro disse: eu não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E ele andou e entrou no templo glorificando. Deus é fiel. O homem que não acreditava mais em nada
Quando lemos Atos, diz que Ananias e Safira mentiram. Será que Deus está cumprindo? Ele diz: vocês não mentiram a mim, mentiram ao Espírito Santo. Tanto Ananias como Safira vai morrer, e morreram. O que ele está sendo cumprido aqui? E eu te darei as chaves do reino do céu. Tu ligar aqui, será ligado lá. Falou para o paralítico andar, tem que andar, porque está ligado. Falou para Ananias e Safira morrer, tem que morrer, porque está ligado. Tudo que ligar aqui será ligado lá. O homem que não acreditava mais em nada. Quando você lê Atos 5, versículos 15 e 16, diz que traziam paralíticos, enfermos, endemoniados, para que pelo menos a sombra de Pedro cobrisse alguns deles, passasse por alguns deles. Tem pessoas que dizem que a sombra de Pedro não curava nada ali, mas se você ler o versículo 16, eu digo, eu fico com a Bíblia, no versículo 16 diz: e todos eram curados, e até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados. Você não vai ler na Bíblia que a sombra de Jesus Cristo curava, não que ele não tivesse poder para isto, porque todo o poder vem dele, mas ele diz: em verdade, aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço, e fará outras maiores ainda. Ele está fazendo Pedro fazer obras maiores. Agora a sombra de Pedro está curando, a sombra de Pedro está passando pelas pessoas, e eles vão sendo curados. Deus vai recomeçar grande. Que os aventais e os lenços do Senhor Jesus curavam enfermos e repreendiam demônios. Mas se você ler Atos capítulo 19, versículo 11, diz que Deus era com Paulo de uma tal forma que os seus aventais e os seus lenços curavam os enfermos e libertavam os cativos, porque Deus realiza obras maiores através da nossa vida. E por último, que a gente encerra, o homem que não acreditava mais em nada. Capítulo 9 de Atos, morre uma irmã chamada Dorcas. Sabe quem é que mandou chamar para ressuscitar? O homem que não acreditava mais em nada, que fracassou em todas as áreas da vida. Disse: Pedro está em Lida. Lá ele já tinha restaurado Ananias, com 8 anos paralítico. Ele olhou para Ananias e disse: Ananias, Jesus Cristo te dá saúde, levanta e anda. 8 anos paralítico. Aí souberam que Pedro estava em Lida. Está em Atos 9. Diz: chama ele, porque Dorcas morreu. Pedro chega lá, tinha aprendido com o mestre. Quando chegou na casa de Jairo, o mestre mandou todo mundo sair. Ele disse: sai todo mundo. Onde ela está? Está no quarto de cima, sai todo mundo. A palavra diz que quando ele chegou lá, se ajoelhou e debruçou sobre o corpo dela e disse: Tabita, eu te ordeno, levanta. A mulher fica viva. E ele vai lá e entrega aos irmãos, dizendo: está aí a irmã que vocês queriam. Por quê? Porque eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligar na terra será ligado nos céus. E eu oro com você, te dizendo uma coisa: Pedro conseguiu fracassar na fé. Pedro conseguiu fracassar no ministério. Pedro conseguiu fracassar na profissão. Pedro conseguiu fracassar espiritualmente. Mas uma coisa Pedro não conseguiu. Sabe o que Pedro não conseguiu? Tirar ele mesmo do coração do Senhor. Ele não conseguiu tirar ele mesmo do coração de Deus. É por isso que esse é o tema da mensagem. Acredite, você ainda está no coração de Deus. Você pode conseguir qualquer coisa na tua vida, menos te tirar do coração de Deus. Ele só quer que você reconheça e se arrependa e volte. Que esse lugar hoje aqui para a tua vida seja Galileia, lugar de reencontro com o Senhor, lugar onde Ele vai recomeçar tudo. Fique de pé, por favor. A melhor canção de louvor e adoração que vocês puderem agora, eu quero que vocês adorem ao Senhor, por favor.